Amém. Podeis assentar, meus queridos. Você que trouxe a palavra do Senhor, eu gostaria de convidar você para abrir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Noite de ceia, mesa do Senhor está posta, e eu sempre digo que esta mesa não é uma mesa de condenação, e sim uma mesa de perdão. Que nessa noite você tenha a oportunidade de estar pedindo perdão ao Senhor, que você possa ter a oportunidade de ser perdoado por Ele. Amém? Quero aqui agradecer aos meus pastores, pastor Cleito, pastora Clelma, por confiar a mim essa noite tão especial a palavra do Senhor. Os demais pastores que nos ajudam, estão conosco nesta mesma submissão e missão que é pregar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe tua vida, meu querido, em nome de Jesus. Amém? O pastor está um pouco meio rouco, né? E ele esteve lá em Vilhena final de semana passada, foi bênção para a glória de Deus, ministrou no close para os jovens. Irmãos, ministra bem para jovens, tá? Pode pegar aqui para tirar o couro, viu? Só que lá eu acho que abusei um pouquinho demais, aí ele ficou rouco. E aí eu falei, meu Deus, eu acho que, como eu não fiz o Pix, eu acho que logo eu vou ter que pagar essa dívida. E sexta-feira ele me convocou para estar aqui. Mas glória a Deus por isso, porque é sempre um privilégio poder participar da palavra do Senhor com os amados irmãos. Queridos, palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de 22, a partir do versículo de número 7, diz assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparamos? E ele lhe disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro com água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, ou antes do meu sofrimento. Desejei muito comer convosco esta Páscoa. Amém? Vamos orar? Sim, mesmo como você está sentado, Pai. Queremos louvar ao Teu nome mais uma vez por essa poderosa palavra, que é a palavra do Senhor. Eu te peço nesta noite, ó Deus, que o Senhor venha usar a minha vida como um canal de bênção para esta igreja e na vida desses irmãos que aqui estão nessa noite. É uma noite de ceia, Pai, uma noite de adoração. Aqui já teve batismo, o Senhor já fez milagres, prodígios e maravilhas neste lugar. Continue, Senhor, falando conosco, usando a minha vida. Importa, ó Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amados, é bem comum nós encontrarmos nos evangelhos de Jesus, especificamente em Marcos, Mateus, Lucas e João, falar sobre os feitos de Jesus. E quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que por onde Jesus passava, aonde Jesus caminhava, você vai encontrar na sua Bíblia dizendo que uma multidão de pessoas o seguia, o apertava. Aonde Jesus passava tinha prodígios, maravilhas, curas, milagres, e essa multidão seguia Jesus. Mas o que me chama a atenção nessa parte desse capítulo que nós lemos aqui, é que neste momento Jesus chama para que Pedro e João prepare uma ceia, uma Páscoa para eles. E neste momento eu não encontro aqui uma multidão de pessoas. Queridos, talvez você está aí ao seu lado faltando alguém da sua casa. Talvez você está faltando alguém que você já percebeu aí que não está aqui nessa noite.
E eu quero dizer para você que milagre, prodígio, cura é para uma multidão de pessoas, mas Páscoa, a ceia, é somente para alguns que Ele escolhe. Por isso você está aqui nessa noite. Quantas pessoas poderiam estar aqui nessa noite e não estão? Quantas pessoas marcaram algum compromisso, estão trabalhando, ou talvez na sua casa assistindo pela live ou na Netflix, mas não estão aqui conosco, não estão aqui participando da mesa do Senhor. E o Senhor disse: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. Queridos, eu não entendo como que alguém pode, em uma noite de ceia, em um culto de ceia, eu estava ouvindo o testemunho da Josi, um pouco aqui que ela disse, e foi muito parecido com o meu testemunho de quando eu queria me batizar. Tive um problema com a questão jurídica, né, de separação da minha esposa. Quando eu casei, ela era ainda legal casada, e quando eu me converti, eu desejava muito ceiar com o Senhor Jesus, eu desejava descer as águas, irmãos. Todo culto que tinha de ceia, o meu coração entristecia, porque eu queria participar daquele momento. Eu via as pessoas trocar o cálice, participar da ceia, e o meu coração desejava aquilo. Eu tenho certeza que com a Josi era a mesma coisa. Não só pelo batismo, mas pela parte de fazer parte com os irmãos, dessa comunhão. É um momento maravilhoso. E o Senhor Jesus disse: eu desejei muito. Ele está dizendo para mim e para você: eu desejo muito estar contigo nessa noite. Eu desejo muito participar dessa ceia e dessa mesa nessa noite. Mas, querido, algo interessante também que eu encontro nesse texto, é que Jesus, ao invés de ele dizer: eu desejei muito participar convosco dessa ceia, ele diz: eu desejei muito participar convosco dessa Páscoa. E eu quero aqui dizer para os irmãos, que o nosso Deus, lá em Êxodo capítulo 12, Ele instituiu a Páscoa. Deus instituiu a Páscoa, e na mesma noite, o nosso Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor. E eu quero trazer aqui para os irmãos alguns elementos que tinham na Páscoa, e que hoje tem que ter na ceia. Nada mudou, queridos, na nossa ceia ainda tem os mesmos elementos. Nós participamos da mesa do Senhor como um símbolo em memória, mas ainda temos que ter os mesmos elementos que Deus criou lá em Êxodo capítulo 12, aonde Ele instituiu a Páscoa. Páscoa, queridos, é a passagem do que, pastor? Passagem do Egito, onde o povo de Deus sai do Egito para a terra prometida, Canaã. Isso é Páscoa, isso é passagem, é aquilo que está passando, essa travessia, por isso se deu o nome de Páscoa. Faraó tipifica a pessoa de Satanás, Egito tipifica o mundo, Moisés tipifica a pessoa de Cristo, que foi separado para tirar o povo da escravidão, e Canaã tipifica o novo céus, onde eu e você vamos morar, aonde nós esperamos que vamos chegar. Mas é preciso nós perseverarmos até lá. E Êxodo capítulo de número 12, eu encontro lá então, quando Deus institui a Páscoa do Senhor, Ele disse: Moisés, diga para o meu povo que eles precisam de arrumar um cordeiro. Queridos, Páscoa tem que ter cordeiro, ceia tem que ter cordeiro. Ceia do Senhor sem cordeiro não é ceia. Tem que ter cordeiro porque tem que ter sacrifício, tem que ter aliança. Aonde tem cordeiro, tem sacrifício, tem aliança, tem salvação. Por isso, queridos, precisa de ter na ceia do Senhor o cordeiro presente. E Ele está aqui nessa noite. Amém? O cordeiro do Senhor está aqui nessa noite. O cordeiro, aquele que tirou o pecado do mundo. O nosso cordeiro pascual, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Segunda coisa que eu encontro lá em Êxodo, é que Deus disse para Moisés: Moisés, diga para as famílias pequenas, que se reúnem, se ajuntam com as famílias de números maiores, para que coma esse cordeiro. Amados, ceia do Senhor tem que ter comunhão. Ceia do Senhor tem que ter ajuntamento de pessoas. Ceia do Senhor é para aqueles que conseguem se ajuntar.
Ceia do Senhor é para aqueles que conseguem olhar no olho do seu irmão e participar da mesa, da ceia, do alimento, da comunhão. Ceia do Senhor não é para aqueles que estão com o narizinho torcido com o cônjuge, não é para aqueles que estão com o narizinho torcido com o seu vizinho, com o seu irmão, com o seu líder, com o seu pastor, não. Ceia do Senhor é para quem tem condições de se ajuntar. Isso precisa ter na ceia: comunhão, ajuntamento de pessoas. Terceira coisa que eu encontro, queridos, nesse livro de Êxodo, onde o Senhor fala para Moisés: Moisés, diga para o povo que o cordeiro não pode ser comido cru, não pode ser comido cozido, mas ele tem que ser comido assado. Amados, precisamos ter, e esse fogo, ele era dentro da casa. Tem casa de Deus aqui nessa noite, amém? Aleluia. Precisa ter fogo dentro da casa. O cordeiro não pode ser comido cru, o cordeiro não pode ser comido cozido, ele tem que ser assado no fogo, e o fogo tem que estar dentro da casa. Por isso nós fazemos, por isso o pastor coloca aqui uma semana de oração que antecede a ceia. Por isso coloca-se aqui o domingo, o relógio de oração, para que você que é casa de Deus, venha buscar essa brasa viva no seu altar. Para que você não coma o cordeiro cru, para que você não come o cordeiro cozido, mas sim assado, porque você está vivo, essa brasa dentro de você que você buscou durante esses dias. Então, na ceia do Senhor, precisa ter fogo dentro da casa. Quarta coisa que eu encontro no livro de Êxodo: o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga para o povo que de manhã até a noite é necessário que eles comam tudo do cordeiro. Comam tudo do cordeiro. Amados, como é bom a gente sentar aí e ouvir só uma picanha. Como é bom a gente sentar nesse banco aí, quando o pastor ministra uma palavra macia, gostosa, aquela ponta de peito. Você vai ser bênção, vai abrir uma porta na sua vida, você vai prosperar. Eu estou vendo uma porta de trabalho, estou vendo você prosperar. Picanha, irmão, só maravilhas. Mas, irmãos, quando vem a parte mais difícil, e o que é tudo do cordeiro? Lá você vai encontrar que é tudo, inclusive as vísceras, o bucho e a cabeça. Comer uma picanha é fácil, né? Mas às vezes é difícil você engolir uma buchada, né? Uma cabeça. Mas eu quero dizer para você que toda a palavra que sai do cordeiro, tudo que é do cordeiro, você pode comer sem problema. O dia que o pastor ministrar aqui para você uma picanha, coma da picanha. Mas o dia que ele ministrar uma buchada, uma cabeça, come da cabeça também. Porque tudo é o cordeiro, tudo faz bem para a sua alma, tudo faz bem para o seu corpo. Seja uma comida leve ou pesada, coma tudo do cordeiro. Porque, querido, nós sentamos em uma lanchonete, o garçom já traz para nós um menu, ou seja, ali está o cardápio para nós escolher o que nós queremos comer. Mas aqui na igreja é diferente. A casa do Senhor, a igreja, é o único lugar onde o crente não tem direito de escolher o que ele quer comer. O cardápio vem do chefe da cozinha. Aqui é o que Deus manda. Aqui nós não pedimos o que nós desejamos, aqui nós comemos aquilo que Deus manda. E do cordeiro nada faz mal, pode ficar tranquilo. Seja a parte boa, seja a buchada ou seja a cabeça, é cordeiro do Senhor. É cordeiro, pode comer, fica tranquilo. Amém? Quinta coisa que eu encontro aqui. Deus disse para Moisés: Moisés, diga para o meu povo que coma o cordeiro desta forma: lombos cingidos, calçado nos pés e cajado na mão. Pastor, só estava assim quem estava preparado para uma viagem. Como essas pessoas que desceram as águas hoje, se prepararam para uma viagem. Queridos, o cordeiro precisa de ser comido preparado. Somente quem está preparado pode deixar o Egito para partir para a Nova Canaã. Somente quem está preparado pode deixar o mundo e partir para os céus. Por isso é preciso que nós comemos o cordeiro preparados, pronto para a viagem,
porque nós não sabemos quando vai ser o nosso dia, quando vai puxar a nossa senha. Nós temos que estar preparados para essa viagem. Nós temos que estar preparados para sair do Egito e entrar na Nova Canaã. Nós precisamos estar preparados. E a segunda coisa que Jesus disse na mesa, a primeira coisa foi: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. E a segunda coisa que ele disse nessa mesa foi: um de vós há de me trair. Você vai encontrar no Evangelho de João, a partir do capítulo 13, Lucas também tem essa referência. Jesus disse: um de vós há de me trair. Querido, será que Jesus sabia quem era o traidor? Será que Jesus sabia que o traidor era Judas? Sim, Jesus sabia. Mas então por que Jesus não disse que era Judas? Sabe o que eu aprendo, meus irmãos? Que revelar o pecado do pecador não muda o pecador. Revelar pecado não muda o pecador. O que muda o pecador é ele se arrepender, confessar e deixar. A Bíblia diz que aí sim ele alcança a misericórdia do Senhor. Jesus sabia que era Judas, mas a intenção dele nunca foi revelar o pecado de Judas. Aí os discípulos olham um para o outro. Pedro, que não é tão assim amigo, chegado de Jesus, disse para João: João, pergunta aí para ele, porque para você ele fala. Vocês são chegados, pergunta aí. Pedro então chega até João. João está deitado no peito de Jesus. E João pergunta: Senhor, quem é? Aí Jesus disse somente para João: aquele a quem eu der um bocado molhado, este há de me trair. E se eu disser para você que nesta noite, ao invés de Jesus revelar o seu pecado, colocar o seu nome aqui no telão, Ele quer entregar um bocado molhado na sua boca. Jesus não tem intenção de revelar o seu pecado. Jesus tem intenção de que você confesse o seu pecado. Jesus poderia ter dito o nome de Pedro, mas Jesus estava esperando Pedro. Jesus poderia ter revelado o pecado de Judas, mas Ele não quis fazer isso. Ele molha o bocado e ele entrega a Judas. A partir daí, a conversa é entre Jesus e Judas. Não é exposto para ninguém. Porque naquela época, amados, o anfitrião da casa, ele dava o bocado molhado ou o primeiro pedaço, para ficar mais fácil de você entender a quem era especial, a quem o anfitrião tinha uma certa proximidade, a quem ele estava com afinidade. E naquele momento Jesus não estava perdendo Pedro, Jesus não estava perdendo João, Jesus estava perdendo Judas. E ele entrega o bocado molhado para Judas, dizendo: Judas, eu te conheço. Judas, eu sei a intenção do seu coração, mas vamos resolver aqui agora na mesa, Judas. Judas, esse é o momento de nós colocarmos aqui as nossas diferenças. O que você tem comigo, vamos resolver aqui agora. Não se levante da mesa. Não se levante da mesa. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Judas: eu conheço o seu caráter, eu não quero revelar o seu nome, eu apenas quero que você reconheça que você é um pecador, que você é o traidor. Jesus apenas queria que Judas dissesse: Senhor, o culpado aqui sou eu. Senhor, eu que sou aqui o condenado, eu que sou quem está maquinando o mal. Pedro não tem culpa, João, Tiago não tem culpa, o culpado aqui sou eu. E é isso que Ele espera de mim e de você nessa noite, que nós confessamos os nossos pecados. Ele não tem interesse de revelar o seu nome, Ele não tem interesse de que as pessoas saibam do que está acontecendo com você, mas somente você e Jesus. Somente você e Jesus. Por isso eu coloquei o tema dessa mensagem: não se levante da mesa. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual o problema que você tem, se é pecado ou o que você tem no seu coração. Mas eu quero dizer para você: não se levante da mesa. O Senhor Jesus entrega nas suas mãos um bocado molhado, porque você é especial para Ele. Jesus entrega em tuas mãos porque você é especial, porque você tem um valor, porque Ele deseja reconciliar contigo, Ele não quer que você se perca. Por isso Ele está aqui nessa noite.
E Ele está entregando para você essa oportunidade de você confessar quem você é. E a palavra do Senhor diz que a partir desse momento, o cara de pau de Judas pega o bocado molhado, se levanta da mesa, e a Bíblia diz que Satanás entra em seu coração. Tudo que Jesus precisava era de uma confissão. Tudo que Jesus precisava era que Judas dissesse, confessasse o que ele tinha para fazer. Meu irmão, Deus não criou Judas para ser o filho da perdição. Judas era como os discípulos normais. Porém, já discutimos algumas vezes, parece que não era convertido, né, o camarada, né? Por isso, Satanás entrou no seu coração. Quando Jesus entrega o bocado molhado, ao invés de ele confessar, ele toma o bocado e se levanta da mesa. E a Bíblia diz que Satanás entra no coração de Judas. Jesus sobe para o monte, e quando ele desce, ele encontra já Judas e os soldados para o prender. Quando ele chega diante de Jesus, quando ele está vindo até Jesus, Jesus olha para Judas e disse: ô amigo, aqui vieste. Por que fizestes isso? Tentei resolver com você ontem. Eu tentei resolver contigo ontem na mesa. Ali era o momento de você ter confessado, ali era o momento de você ter pedido perdão. Eu tentei resolver com você na mesa. Por que levantaste, amigo? Jesus quer te dar uma oportunidade nessa noite. Você não se levante da mesa. Enquanto você estiver sentado à mesa com Jesus, há perdão, há salvação. Mas não se levante da mesa. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé neste momento.